Olá pessoal, alô Noroeste Missões. Hoje está conosco aqui nos estúdios da TV Minuano o samborgense Celso Dornelles. Joalheiro, design de joias, ele cria e desenvolve joias exclusivas, unindo arte, identidade e emoção. Com formação na Itália, é mestre em design e por mais de 24 anos teve seu ateliê em Roma, na Itália, criando joias, ministrando cursos e restaurando joias antigas. De volta ao Brasil em 1995, fundou e coordenou o Núcleo de Design de Joias da Associação dos Profissionais da Área de Design do Rio Grande do Sul. O conceito de suas joias é buscar algo para si, obter o que foi feito especialmente para você. Suas joias já foram expostas no Museu do Louvre, em Paris, na Expo 98 em Lisboa, também na Hong Kong Fair, além de constar em catálogos e revistas como a Vogue, Caderno Tendência da IBGM, entre outras. Seja muito bem-vindo, Celso, ao nosso programa. Obrigado, Nadine, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, principalmente como conterrânea e uma grande amiga. Na verdade, a minha trajetória aconteceu inventei de passear para a Europa naquela época e acabei ficando 25 anos na Itália. Comecei minha trajetória de joias em 74, produzindo junto com um ateliê de um amigo, e onde eu aprendi. Depois eu participei. Comecei a Escola dell'Arte della Moneta, onde é cunhado o próprio dinheiro italiano, e é uma escola de grande porte que ainda é existente hoje, que tem da incisão, gravação, cravação, esmaltação, desenho à mão livre, desenho com carvão, desenho com plastilina, etc. Então dali, depois eu comecei produzindo para uma joalheria de Roma, na qual eu fiz um convite, que eu faria as joias exclusivas, eles montariam um escritório, eu viria ali para falar com as clientes e desenhar diretamente. Nós começamos aí que eu comecei o desenho de joias exclusivas e execução. Na verdade, tem uma história linda, né? Saiu muito jovem de São Borja, lá da fronteira. Sim. E conta um pouquinho pra gente aí como é que foi essa aventura até chegar lá em Roma e fazer acontecer na dessa forma. verdade, eu pensei assim, eu tinha vontade de viajar para a Europa. E já tinha na ideia, Celso, de trabalhar com joias desde muito cedo? Não, eu não tinha ideia de viajar de trabalhar com joias e não tinha a ideia de ir para a Itália. Eu tinha ideia de, na verdade, para a Europa. A minha ideia era muito maluca para a época, porque lógico eu tinha 21 anos, e a ideia era embarcar, na verdade, em Manaus, de Manaus ir até Quito e depois dali em diante ir para a Europa. Acabou que não foi suficiente essa viagem assim pensada e coisa, achei que era muito perigosa, aí eu acabei vendendo algumas coisas que eu tinha na cidade. Meu padrinho tinha, cada ano ele me dava uma res no aniversário, eu estava com 11 reses. Muito característico da nossa região. E 3 cavalos. Então esse tipo de presente. Acabei vendendo e eu paguei minha viagem. Lógico, cheguei na Itália com a mão na frente e outra atrás. E aí coragem, e a coragem. Me virar. Comecei os primeiros trabalho. Aqui eu já trabalhava com desenho arquitetônico, tá? Eu trabalhava com crushim, com desenho arquitetônico à mão livre. Depois fui trabalhar com um primo dele, com desenho arquitetônico, assim, era pranchas, direta, tá? E depois eu avisei para ele, eu tô indo para a Itália, ele enlouqueceu, mas eu digo, não, já arrumei uma outra colega que vai ficar aí contigo. E acabei indo para a Europa, lá comecei restauro de joias antigas, comecei trabalhando, produção para a indústria, alguma coisa, e voltei ao Brasil em 95. Quando eu voltei ao Brasil em 95, na verdade, eu fiquei muito... Depois de 25 anos na Europa, tu volta e me encontrei foi muito difícil, assim. Aí... Pois nós estávamos conversando em bastidores aqui agora, e tu estava me contando bem esse período, né? Economicamente também, o Brasil passava por algumas dificuldades, e isso também fez com que tu abrisse mesmo teu ateliê no Brasil, 2 anos depois de já ter chegado, 2 anos depois, retornado. Porque o que aconteceu? Um dia eu estava em casa, muito decepcionado na TV, ali, digo, mas eu não posso, essa vida tá difícil. Aí eu desci, fui
falar com uma joalheria o que eu poderia fazer. E ela me disse, não, você pode fazer alguns concertos e fazer alguma aliança. Tá, mas quanto é que você pagaria por uma aliança? Ah, R$25. Eu digo, pelo amor de Deus, toda a minha bagagem eu trabalhar por R$25. Então aí eu montei um meu ateliêzinho dentro de casa, dentro de uma área de serviço, na qual eu comecei a fazer modelagem em cera. A modelagem em cera é uma modelagem que tu faz o produto em cera para a execução de produtos industriais. E naquela época não existia ainda o 3D, então eu comecei a modelar, modelei 50 e tantas peças e fui para Feninger, que é a maior feira de joias da América Latina em São Paulo. E ali eu vendia 50 peças, eu vendia $80 cada peça. Fui muito sortudo, como se diz, vendi todas, vim forrado, porque naquela época se recebia diretamente em dinheiro. Na verdade, tu inovou com algo que tu já trabalhava lá atrás. Isso, em dinheiro, e aí eu abri e procurei meu ateliê. No momento, esse ateliê estava fechado, custei, na verdade, para encontrar o proprietário, encontrei o proprietário e dali eu fiquei 22 anos no ateliê. Eu estava comentando contigo, Celso, sobre os detalhes das tuas peças, né? Que eu conheço tuas peças e é irretocável, assim, são belíssimas. Eu acredito que a joia ela tem que ter um acabamento 100%. Tá? Toda a joalheria, ela tem... A minha joalheria é uma alta joalheria, entende? Então, ela tem que ter um acabamento impecável. Eu, inclusive, no meu ateliê, eu dou aula de joalheria, são os cursos particulares de joalheria, e é uma das coisas que eu sou muito, assim, exigente nos meus alunos, é o acabamento, a delicadeza da peça. A peça não se deve ver nada, nenhum tipo de solda, nada. Para mim é importantíssimo isso. E essas pedras, como funciona para a aquisição delas? Vou te contar uma coisa muito interessante. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, em 95, eu fui procurar umas pedras preciosas para trabalhar. Existia um fornecedor e, por incrível que pareça, em 97 que eu abri meu ateliê, desculpe, e ele vendia somente citrino e ametista sintética. Aí eu fiquei apavorado, porque o Rio Grande do Sul é um dos maiores extração de pedras coloridas do Brasil, isso. Entende? Então, e depois aí, inclusive com esse cara, eu comecei a dizer, não, faz o seguinte, compra pedras que eu vou te comprar. E depois, lógico, quando eu comecei a comprar pedras e as minhas peças começaram a aparecer tanto em algumas revistas e coisas, muitos fornecedores vinham me visitar, da Bahia, de Cuiabá, do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e aí eu comecei a fazer as peças desse tipo e comecei a desenhar as minhas lapidações. Então as minhas lapidações desde ali são exclusivas, tá? E eu faço os desenhos e algumas peças são executadas em Governador Valadares. Governador Valadares. Isso. É. E qual é o teu vínculo lá com a cidade? Só a execução mesmo? Na verdade, é tantos... Ateliê não tem lá? Nada. É tantos anos eu fui numa feira e fiquei conhecendo alguns lapidadores. Hoje, algumas lapidações minhas são feitas aqui no Rio Grande do Sul. Teve uma que, na verdade, eu não produzi porque se chamava metamorfose. Era uma transformação numa pedra que ela tinha movimento. Era linhas que pareciam que tinham movimento. Isso aqui eu mandei lapidar no Uruguai. Mas depois acabei não fazendo execução com esse lapidador do Uruguai. Hoje nós temos uma dificuldade no Rio Grande do Sul, que existia, por exemplo, Porto Alegre, existia somente um lapidador, na qual faleceu, e agora a gente está com um grande problema no Rio Grande do Sul. Ontem eu conheci um lapidador em Lajeado e um outro em Santa Maria. E fica restrito, fica restrito a muita coisa difícil. Celso, as inspirações que tu tens para essas peças diferenciadas, tu visualiza em algum, ou é da tua história? Como é que é essa construção das peças? Todo mundo fala em tendência. Eu procuro andar contra a tendência. O que é? As minhas inspirações vêm de muitas coisas. Por exemplo, às vezes da própria natureza, de alguma coisa que tu vê,
uma imagem ou coisas parecidas, entende? Mas não, eu tenho uma facilidade muito grande, isso é uma coisa que não sei, é coisa minha, ou talvez uma inspiração divina que está ali, né, entende? E que quando eu desenho para um cliente, eu só faço 2 desenhos. Então eu pego muito na veia do cliente, entende? Depois de tanto tempo de trabalho, de 53 anos de trabalho, tu quando conversa com o cliente, tu já sabe mais ou menos entende o que ele quer, qual é o gosto, qual é o tipo de ambiente que frequenta, qual é o tipo de roupa que usa. A gente já vai analisando esses sentidos. Então tu faz coisas que é para aquela pessoa, por isso que eu digo, é exclusivo, é uma coisa única, é para você, entende? Sim. Nós temos algumas imagens aqui, Celso, de algumas peças. Gostaria que tu comentassem elas. Bom, esse anel é um anel que foi exposto na Expo 98 em Lisboa e Hong Kong. Nossa, maravilhoso. Tá? Aqui é uma modelagem em cera, tá? Não é uma peça aqui. Esse é aquilo que eu estava falando antes. Essa peça, se fosse fazer ela manualmente, seria muito trabalho. Então tu modela ela em cera e faz a produção em fundição de cera perdida. Hoje se poderia fazer uma peça assim num 3D, tá? Perfeito. E que pedra é? Ali são diamantes. Tá? Esse anel esse foi um anel que tem uma história muito incrível. Porque o que aconteceu? Logo que eu cheguei no Brasil, eu precisava dar esse anel para minha mulher. Eu tinha pedra, que era uma pedra que eu tinha comprado em Governador Valadares, uma vez que eu vinha ao Brasil, ainda já morando na Europa. Tá? E tive conversando com alguns colegas para fazer ele em fundição. E aí, fulano faz, fulano não faz, fulano já morreu, onde é que se faz? E eu mandei vir a cartilagem de lula, tá? Aquela que na cartilagem de lula tem uma cartilagem, o lula tem uma cartilagem interna que é a mesma aquela que os passarinhos fazem o bico, não sei se você conhece, sabe? Sim. Só que da Espanha elas são grandes. Então eu telefonei para um amigo meu e disse, me manda 1 quilo de osso de sépia, se chama em italiano, tá? E ele me mandou e essa fundição eu fiz diretamente no osso de sépia. Nossa. Que é uma fundição que responde aos etruscos, os egípcios, que eu aprendi na minha escola, entende? Então, e o meu anel foi para o Louvre e como quem diz, as pessoas não se comunicam. Lugar, foi né, daí que eu resolvi abrir o núcleo de design de joias do Rio Grande do Sul para divulgar todas aquelas pessoas que trabalham na área de joia, lapidador, incisor, gravador, enfim, todos os trabalhos para divulgação. Eu acho incrível a gente esconder. E deste para tua esposa, depois de pronto. Sim, é dela esse anel. É dela esse anel. Belíssimo. É um topázio azul. Esse aqui também é dela. Essa aqui é um uso de... Eu estou usando uma ametista, por exemplo. A ametista ela é usada somente a parte do lilás. Eu estou usando a parte do branco. Tem um degradê do branco ao lilás. Tá? E ele é brincos, anel e ao mesmo tempo ele é também broche. Desfaz a parte aquele do lá colar. Que você vê sozinho. Sim. É o mesmo usando só ele num pingente. E como entendi. Ele tem um 2 em 1. também pode colocar como broche. Eu faço muito essa coisa de versatilidade, tá? Da peça. Esse aqui é uma frente costas, tá? Ela, na verdade, aqui são 155 gramas de ouro branco, com um topázio azul na frente e um topázio azul retangular nas costas, com 2 que são de rosca, em que você pode tirar e usar somente a peça, só ela. Com o cabelo comprido você não vai ter, sim, não vai aparecer. E quando tem um degote maior, sim, fica essa parte assim. São peças únicas, né? Sim. Incrível. Isso aqui é uma coleção que eu fiz. O Rio Grande do Sul é muito rico em ágata, tá? Então eu fiz uma coleção, é uma coleção que você poderia interagir.
Essas peças que tu está vendo ali nos anéis, elas se mexem, tá? Aquela que tem, a terceira que tem aqui essas rodelinhas assim, é um anel massagem. Tá? Você pode passar na jugular, passar no pescoço, passar... Então, tem um outro de massagem também. Isso aqui é uma coleção que eu fiz com parceria com uma fábrica de Cotiporã. Essa peça, a segunda, inclusive, apareceu na novela Esse é um pingente. Insensata Coração. Lindíssimo. Aqui é uma pessoa que me procurou de Cuiabá para usar o couro de jacaré, que depois, na final, eu fiquei sabendo que esse couro de jacaré, lógico, com licença de IBAMA e tudo. Isso, autorização de IBAMA, comercialização, muito controlado. Enfim. E o tingimento da peça era feito aqui em Novo Hamburgo. Eu fiz uma coleção com ouro branco e diamantes. Eu acredito que, por exemplo, o artesanato ele teria que ser mais rico. Então, eu agreguei uma riqueza tanto com diamante. Esse é o meu ateliê atual. Tá? Estão 3 bancas, na qual, numa delas, eu dou aula particular. As minhas aulas são cursos particulares, só para 2 pessoas, não pego mais que isso. Super individualizado. Não. Já tenho pessoas produzindo, já tenho gente que abriu fábrica em Santa Maria, tem gente que já expôs em São Paulo, Holanda. E teus alunos são Rio Grande do Sul, fora também? Tive alunos, inclusive, de Portugal, tá? Mas tenho alunos do Rio Grande do Sul. Tive um contato agora de uma senhora de Manaus, mas não fechou. Ela vai vir o próximo, ali por setembro, talvez. Aí é uma foto de trabalho, né? Sim, aqui eu estou trabalhando, né? No inverno, na verdade. Celso, quais são os contatos, assim, a pessoa que precisa, tem uma vontade de trabalhar com joias, não sei por onde começar, tá? Bom, eu tenho o meu Instagram, né, que é Dornelles Design. 2 L's. 2 L's, tá? E tem meu contato, por exemplo, hoje muita gente me procura através do Google, tá? Ali tem todas as informações, eu estou com 5 estrelas no Google, então tá muito bom, inclusive muitos clientes, e a maioria hoje é pelo Instagram. O que faz a pessoa procurar ter uma joia específica, assim, ter uma joia diferenciada? Um desejo, à vontade, um prazer, eu acho que ninguém quer muito a mesmice, que é uma coisa sua particular. Então, ter uma joia exclusiva é ter uma coisa tua, do teu gosto, do teu modo, do modo que tu gosta de usar, entende? E essa sempre foi uma opção tua de trabalho, já lá na escola, em Roma, eu quero trabalhar com peças exclusivas. Desde o início do meu trabalho, eu procurei pontar sobre a exclusividade. Sair da mesmice e ir sobre a exclusividade. Eu acho que a exclusividade, eu mesmo sou exclusivo, eu gosto de coisas exclusivas. Entendi. O teu Instagram, Celso, qual é? Que a gente vai colocar disponível para os nossos... @Dornelles, com 2 L's, designer. Uma peça que marcou a tua história? Bom, foi um colar, que na verdade o Rui Spor, que é meu sogro, fez a roupa e eu fiz a peça. Essa peça circulou na sociedade, num evento, mas saiu no jornal a foto e não saiu o meu nome. Então, essa peça criou uma discussão em Porto Alegre se que era comprada na Europa, ou era Tiffany, ou era Bulgari. Isso aí, lógico, Tiffany Bulgari, eu não chegaria nem os pés de Tiffany Bulgari, eu acho, né? Então, mas foi muito bom e essa me consagrou. É uma peça com topázio azul, e foi bem no período do Titanic. Sim. Então ela bombou bastante, foi uma peça muito, muito bonita. A gente se encaminha para os momentos finais do nosso programa, Celso, eu queria que tu nos dissesse Não, eu te uma desculpo nova porque peça. Às vezes eu me emociono quando falo da minha profissão, tá? Porque são 50 A tua história é linda, a tua profissão é linda, tuas peças são maravilhosas. Não, eu te agradeço muito e
ser entrevistada por ti é uma honra, tá? Eu gostaria, inclusive, de te deixar um mimo, que é um mimo do meu ateliê. Gente, que coisa linda! Na verdade, não é nada que uma energia. Muito obrigada, Celso, de coração. Fiquei emocionada agora. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Deixa eu mostrar aqui para os telespectadores. E eu queria que, para a gente finalizar, tu nos simplificasse. A joia, ela nasce de uma ideia, de uma emoção ou de um desenho? A joia, ela nasce, na verdade, para mim, de uma emoção de desenho. Tá? Tu elabora ela primeiro no cérebro e depois tu transmite para o desenho e depois tu transmite para a pessoa. Ela tem que ser pessoal, tá? Pessoal. As minhas joias, eu inclusive digo que quem olhar uma joia no Instagram, eu não vou fazer igual, entende? Então não adianta dizer, eu gostaria igual àquela. Não, a gente vai conversar e eu vou fazer uma similar à tua joia. Por exemplo, aquele anel, que é o anel que você visse que é da Expo 98, é um dos anéis que todo mundo me pede mais ou menos igual. Se você olhar no Instagram, você vai ver com várias leituras diferentes, tá? São 2 anéis que são tanto aquele do Louvre quanto o outro, que são muitos pedidos. E acontece muito de a pessoa querer, eu quero idêntico. Acontece. E como me aconteceu também na Itália, de uma cliente vir com um monte de folhas e cortes de jornais e revistas e chegar para ti, eu tenho essas ideias. Já me aconteceu de eu dar uma segunda revista, uma outra revista para ela. Digo, quando a senhora entrar nas ideias, eu quero desenhar suas joias, não quero que seja uma coisa de revista. Agora, teu endereço do ateliê, para que as pessoas conheçam ou que te visitem. Miguel Tostes 125. É uma casa toda preta, onde era, na verdade, o antigo ateliê do Rui Spor. Teu sogro. Exatamente. Celso, muito obrigada. Olha, tu és um grande orgulho de São Borja e eu me orgulho de poder estar à tua frente aqui, podendo divulgar teu trabalho, podendo levar para outras pessoas e, acima de tudo, o brilho que tu tem nas peças é o brilho que tu tens na vida. Então, te agradeço de coração a tua disponibilidade de estar aqui conosco, contando um pouquinho da tua história e mostrando esse trabalho belíssimo que é mundo afora, né? Obrigado, Nadine. Obrigado muito.